Trabalho de conclusão de curso, TCC, Universidade Virtual do Estado de São Paulo, Univesp, São Paulo, 2023. Título do TCC: Desvendando a importância de brinquedos didáticos na aprendizagem de matemática no ensino fundamental 2. Trabalho de conclusão de curso apresentado ao curso de licenciatura em Pedagogia da Universidade Virtual do Estado de São Paulo, como requisito parcial para a obtenção do título de licenciado em Pedagogia. Orientadora Eliane Prudêncio. Integrantes do grupo: Alexandre RA 2001-425, Eliane RA 2006-852, Elisa RA 2012-632, Fernanda 2009-746, Ingrid 2005-743, Maria Angélica 2012-921, Michele 2007-967 e Nayara 2003-864. Introdução. Agora cada membro do grupo falará sobre seu estudo dentro do TCC. Olá, o meu nome é Nayara e vou dar uma introdução a respeito do tema escolhido para o nosso TCC. No panorama educacional contemporâneo, o ensino de matemática é uma área que constantemente busca inovações e abordagens eficazes para tornar o aprendizado mais acessível e significativo para os estudantes. Pensando nisso, o ensino frequentemente desafia tanto os professores quanto os alunos. Mas como tornar o aprendizado de frações mais fácil e envolvente para as crianças? A resposta pode estar na pedagogia construtivista, que enfatiza o aprendizado ativo dos alunos, onde eles constroem seus conhecimentos por meio de experiências práticas, frequentemente utilizando jogos e atividades lúdicas. A nossa pesquisa explorou como a manipulação tangível de peças geométricas pode facilitar a compreensão e a aplicação de conceitos relacionados às frações. Como público-alvo, escolhemos os alunos do 6º ano, que é um momento crucial no desenvolvimento matemático, quando as frações são introduzidas e aprofundadas em seu aprendizado. Mas por quê? Porque as frações são frequentemente um dos principais obstáculos de matemática. Os materiais lúdicos, com a sua natureza tangível e visual, representam uma ferramenta promissora para abordar essas questões. A nossa pesquisa avaliou o potencial desses materiais para aprimorar o ensino de frações e, portanto, contribuir para o avanço da educação matemática. Esta pesquisa se propôs a investigar como a utilização de materiais lúdicos pode impactar no processo de aprendizado de frações, contribuindo para a discussão de estratégias pedagógicas no ensino de matemática, oferecendo práticas que beneficiem tanto os alunos quanto os professores. Olá, boa noite. Meu nome é Maria Angélica, eu sou estudante da Univesp e também sou uma das integrantes do TCC do curso de licenciatura em Pedagogia. Gostaria de compartilhar com vocês o objetivo do nosso trabalho. O objetivo do nosso trabalho é apresentar um estudo sobre a importância de recursos lúdicos no processo de aquisição de habilidades matemáticas no ensino fundamental. Utilizamos o método de revisão documental e bibliográfica sobre a aplicação do Tangram como ferramenta para operações com frações para alunos do 6º ano do ensino fundamental 2. Utilizamos o método de revisão documental e bibliográfica para obter informações sobre a aplicação do Tangram como ferramenta para operações com frações para alunos do 6º ano do ensino fundamental 2. Observamos que a utilização de jogos lúdicos como método para o ensino da disciplina de matemática apresenta-se como recursos justificáveis e sólido na construção do conhecimento por meio da aprendizagem ativa. Nossos estudos demonstram ser de grande relevância explorar abordagens pedagógicas que favoreçam a utilização de recursos lúdicos no processo de aquisição de habilidades matemáticas, principalmente quando se refere ao conteúdo de frações, que requer não somente habilidades de cálculo, mas também uma sólida base conceitual, que nem sempre é fácil de adquirir. O
trabalho mostra que o Tangram, como abordagem pedagógica, é de fácil aceitação na construção do conhecimento, por envolver os alunos nas atividades desenvolvidas, contribui no processo de socialização e facilita a compreensão e a aplicação de conceitos, como também oferece práticas pedagógicas que podem beneficiar alunos e docentes. Olá, boa noite. Eu me chamo Ingrid Raimundo Gomes, faço parte do grupo focado no trabalho de conclusão do curso de licenciatura em Pedagogia da Univesp. O tema qual nós queremos abordar, é a importância de recursos lúdicos no processo de aquisição de habilidades matemáticas no ensino fundamental. Estarei apresentando o tópico da justificativa. Levantamento de referências bibliográficas e conversas externas com professores de pedagogia e matemática, os autores estabeleceram como foco de investigação a importância de recursos lúdicos no processo de aquisição de habilidades de matemática no ensino fundamental. A disciplina de matemática, ela faz parte da grade curricular das primeiras séries até a formação do ensino regular. Porém, frequentemente, o aprendizado de matemática é um tabu para alunos dessa série. Logo, a estratégia da utilização de jogos lúdicos como método para ensino da disciplina mencionada apresenta-se como um recurso sólido e justificado. Já que a utilização da metodologia ela é atrativa para as crianças, fomentando o engajamento dos alunos, motivando eles a terem interesse pelos conceitos matemáticos de forma mais interativa. Esse tipo de atividade propicia ainda a oportunidade de aplicação em situações cotidianas. Os jogos lúdicos, ele envolve os alunos, tornando eles mais ativos na construção do seu próprio conhecimento, estabelecendo assim uma aprendizagem mais ativa. Assim como também essas atividades podem ser desenvolvidas em pares, colaborando para o processo de socialização. E para sintetizar toda a nossa pesquisa, utilizamos aí como base Piaget, que ele diz: os jogos são brincadeiras e ao mesmo tempo um meio de aprendizagem. Olá, meu nome é Eliane, vou dar início ao capítulo 1, revisão bibliográfica. Neste primeiro capítulo serão abordadas as especificidades do lúdico, ludicidade, o papel dos jogos para o processo de aprendizagem, a importância do uso desse recurso lúdico no ensino e aprendizagem de matemática e a utilização do Tangram como sugestão de material concreto que favorece consideravelmente a aprendizagem. Conceito de lúdico e ludicidade. No que se refere ao contexto educacional, de acordo com as autoras Guimarães, Borges e Carvalho, o termo lúdico está relacionado às brincadeiras, aos brinquedos e aos jogos, enquanto a ludicidade é a ação, a maneira de se colocar em desenvolvimento dessas atividades lúdicas. Uso de jogos para aprendizagem matemática no ensino fundamental 2. Conforme a BNCC, a isenção na educação básica, início do processo de alfabetização, é importante valorizar as situações lúdicas de aprendizagem. Portanto, a ludicidade é uma ferramenta que atrai, motiva e estimula a curiosidade, desde que bem direcionada para o ensino-aprendizagem. Também na segunda etapa da educação básica, que é o ingresso dos alunos em problemas mais complexos de aprendizagem, é importante retomar e ressignificar as aprendizagens do ensino fundamental, ou seja, promover uma educação dinâmica e criativa em que os alunos se sintam motivados para a construção de seus conhecimentos. De acordo com a autora Kishimoto, definir jogo não é uma tarefa fácil, mas é uma atividade mais estruturada, estabelecida por um princípio de regras mais explícitas e de grande importância para a aprendizagem no desenvolvimento infantil. Já para Vygotsky, além do desenvolvimento intelectual, social e moral, entre o jogo e a aprendizagem na educação da criança, jogos com regras são melhores empregados nas fases posteriores. Logo, é necessário planejamento para que a situação lúdica, através de jogos, não vire apenas uma mera diversão.
Os jogos, no contexto de dificuldade de aprendizagem, podem ser um importante recurso para as aulas de matemática, ajudando na compreensão de conceitos e tornando o aprendizado mais atrativo e eficiente, tendo em conta os estudos de Vallon, que traz o jogo como importante instrumento para o desenvolvimento da memorização, socialização, cognição, motricidade e afetividade. De acordo com Bellon, a matemática, quando apresentada de forma lúdica e divertida, torna-se bem mais atrativa e permite um desenvolvimento no ensino e na aprendizagem além das práticas convencionais. Olá, meu nome é Fernanda e eu vou dar continuidade ao conteúdo iniciado pela Eliane, falando mais um pouquinho a respeito da revisão bibliográfica presente no capítulo 1 do nosso trabalho. Bom, vou falar um pouquinho a respeito da importância dos jogos matemáticos para impulsionar o estímulo do ensino e aprendizado na matemática. Baseado nos conceitos de Vygotsky, a gente sabe que o uso de jogos ele ajuda a desenvolver o pensamento, a concentração e a linguagem, melhora ainda o desempenho do aluno, porque ele vai substituir os métodos convencionais por dinâmicas muito mais atraentes e dessa forma ele também é capaz de aumentar a integração social. Quando a gente fala de matemática propriamente dita, os jogos eles podem despertar a curiosidade, promovendo um maior engajamento e estimulando o raciocínio lógico dos alunos. Jogos como quebra-cabeça, tangram, são capazes de transformar o ensino em algo muito mais interessante e motivador, fazendo com que a matemática se aproxime ainda mais do dia a dia dos alunos. Então, se os jogos têm se mostrado uma ferramenta bastante adequada no ensino e na aprendizagem de matemática, nada mais justo do que aplicar essa ferramenta para um conceito que é bastante polêmico, que é o estudo de frações. O ensino e aprendizagem de números fracionários apresenta ainda algumas lacunas não só para os alunos, mas também para os professores, porque o conceito de fração ele se baseia naquela concepção minimalista de várias ou uma parte de um todo. Isso faz com que, quando as crianças tenham o primeiro acesso com o conteúdo de frações, eles sejam direcionados a aprender de uma maneira mais repetitiva, impedindo com que eles entendam de fato o que aquilo significa, trabalhando com um concreto. Então fica difícil eles entenderem que a fração nada mais é do que uma divisão entre dois números, que pode ser convertida em um número natural, né? E para isso as crianças têm que ter uma concepção muito consolidada a respeito do tema. E o professor tem que trazer aí uma forma de ensinar bem diferenciada. Como a gente falou, a ideia aqui é facilitar o aprendizado dos alunos, trazendo um ensino de uma maneira mais interessante, mais motivadora. Consequentemente, o professor tem um papel fundamental nesse contexto. Mas ele não está sozinho, ele tem que seguir então o conteúdo proposto pela BNCC, lembrando que atualmente a BNCC trabalha a partir de competências e de habilidades. Então, de acordo com a BNCC, o estudo de fração compreende várias etapas do ensino fundamental, começando das noções mais simples e chegando até as mais complexas, fazendo com que durante todo o ano, os alunos revisitem esses conceitos. Então, eles começam a entender a ideia de partição, de dividir pela metade através de elementos concretos e depois eles vão aprimorando seus conhecimentos, chegando finalmente no contexto onde engloba aí as operações e a classificação de frações. Então, resumindo, para superar as dificuldades do ensino de frações, devemos utilizar os materiais concretos, proporcionando assim uma compreensão gradual do conceito. Seguir a BNCC, que vai orientar a progressão de aprendizagem, permitindo a revisitação e aprofundamento do tema ao longo dos anos e ainda integrar os jogos matemáticos a uma abordagem mais contextualizada, para trazer mais para a realidade do aluno a situação envolvendo as frações, fazendo assim com que esse conceito se torne mais acessível e mais estimulante, desenvolvendo as competências essenciais. Isso tudo porque a matemática vai além dos cálculos e fórmulas. Ela é uma ferramenta para a compreensão do mundo ao nosso redor. Meu nome é Alexandre, faço parte do grupo do TCC para obtenção do título de licenciatura em pedagogia. Vamos falar agora no último tópico da revisão bibliográfica, que é a matemática e o ensino de frações.
O ensino de frações é uma parte importante da educação matemática, pois as frações são conceitos fundamentais para a compreensão de números e operações. As frações representam uma parte de um todo e são expressas como a divisão de dois números. Por exemplo, 1 sobre 2 representa 1/2, pois é a divisão de 1 por 2. Uma abordagem eficaz para ensinar frações é utilizar representações visuais, como o modelo de barra ou círculos divididos. Os alunos podem manipular esses modelos para entender o conceito de frações, comparar frações e realizar operações básicas, como adição e subtração de frações. Tangram é o ensino de frações. O Tangram é um material concreto, utilizado como facilitador no processo de ensino-aprendizagem. O uso como recurso didático possibilita atrair a atenção do aluno, fazendo que ele tenha um melhor rendimento no conteúdo ministrado. O Tangram permite que os discentes explorem as 4 operações básicas com frações, como adição, subtração, multiplicação e divisão. Eles podem criar problemas envolvendo as peças e trabalhar com diferentes frações para entender o conceito de frações, através do modelo parte-todo. Compreender a noção de equivalência de frações, comparar frações ou ainda resolver situações, problemas, operações usando números fracionados. Metodologia. Olá, meu nome é Elisa. Bom, a nossa metodologia a ser usada no nosso estudo consiste numa revisão documental e bibliográfica. Serão realizadas pesquisas em fontes como livros, artigos, dissertações e teses, para obter informações sobre a aplicação do Tangram como ferramenta para operações com frações, soma e subtração, para alunos do 6º ano do Ensino Fundamental 2. A revisão documental consistirá na busca e análise de documentos que tratam do assunto em questão, a fim de obter embasamento para o ensino de frações. Já a revisão bibliográfica consistirá na busca e análise de livros que abordam assuntos sobre o uso do Tangram como recurso didático para o ensino. Também serão procurados estudos que relatam a eficácia dessa ferramenta e relatos de experiências de professores que já utilizaram em salas de aulas. Por fim, os resultados e as discussões dessas pesquisas serão apresentados de maneira clara e organizada, por meio de uma revisão sistemática da literatura, fornecendo um panorama atualizado e confiável sobre a aplicação do Tangram como ferramenta de ensino para operações de frações. Eu sou a Michele e eu vou apresentar as nossas considerações finais. O nosso trabalho é uma metodologia documental e bibliográfica, com pesquisas relevantes sobre a problemática de aprendizagem de habilidades matemáticas no Ensino Fundamental 2, como exemplo de um 6º ano. Nós usamos recursos lúdicos, como por exemplo o jogo Tangram, que é um jogo de origem chinesa, que contém 2 triângulos grandes, um triângulo médio, 2 triângulos pequenos, um quadrado e um paralelogramo. Suas peças possuem áreas distintas, e com isso dá a oportunidade de criar diversas formas. O jogo Tangram tem a capacidade de estimular os alunos de forma ativa e criativa, criando inúmeras possibilidades com as 7 peças de sua formação, trazendo uma abordagem mais inclusiva, uma vez que é uma ferramenta mais acessível. O método usado junto com frações cria a oportunidade de mais criatividade e ludicidade aos jogos matemáticos. A ideia de usar recursos lúdicos fora do padrão já utilizado, como giz, lousa, contas de subtração, é para ensinar a matemática de uma forma mais lúdica e mais divertida, assim sendo mais atrativa para o aluno, já que o Tangram dá a oportunidade de formar pelo menos 5.000 figuras diferentes de sua montagem. Além disso, é um processo de uma abordagem criativa e divertida, sem ser intimidante, desmistificando a matemática como disciplina árida e complexa. O uso de Tangram no ensino de frações cria possibilidades do aluno produzir de maneira criativa formas e figuras e aprender matemática de um jeito menos incisivo,
menos sério em números, contas, dando ao professor inúmeras possibilidades de estudo de matemática, deixando de forma divertida a sua resolução de problemas. Encerramento.